Bom dia, nação rubro-negra! Venho trazer para vocês mais um react aqui nos canais Paraquedista Rubro-Negro e na página Amaury de Paula Santos. As notícias sobre o Mengão que bombaram nessa noite para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Meus queridos, começaram a assistir? Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscreva aí, por favor. Ajude no nosso crescimento. Isso é muito importante para o nosso trabalho. E assim vocês ficam por dentro de tudo. Aqui é sempre assim, notícia de manhã até a noite. Fique aí com o vídeo. Saudações. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo levou a melhor, né, no somatório dos jogos, se classificou para as quartas, o Palmeiras acabou eliminado, mas fez um segundo jogo bom, né? O Flamengo foi muito melhor no primeiro, o Palmeiras bem melhor no segundo, e agora um jogo pelo Campeonato Brasileiro, os dois times estão na disputa do título do Campeonato Brasileiro. O Abel, você imagina o Abel, porque há a possibilidade de o Abel poupar, ao contrário desses dois jogos pela Copa do Brasil, né, pela sequência de jogos, esse mês de agosto insano, né, aqui no futebol brasileiro, há a possibilidade de o Abel poupar alguns jogadores. Você acha que é por aí, Jéssica, ou devia escalar todo mundo para um embate desse tamanho? É difícil a gente tentar adivinhar o que o Abel vai fazer, né? Porque ele sempre tira coelhos da cartola e muda o time conforme o que ele imagina. Agora, essa partida, o segundo jogo contra o Flamengo, foi uma marca de uma retomada para o Palmeiras, né? De uma melhora, o início de uma melhora do Palmeiras no Brasileirão. Então, levando isso em consideração, seria o jogo estratégico até para colocar força total. Porque uma vitória diante do Flamengo, que é um concorrente direto para o título do Brasileirão, no momento em que o Palmeiras precisa melhorar, estrategicamente pode ser um momento ideal de ir com força total e buscar essa melhora, né, de fato. Assim, se o Palmeiras consegue essa vitória, eu acho que afasta aquelas dúvidas que o torcedor palmeirense tem em cima desse time e pode reanimar aí o Palmeiras na briga aí pelo título. Sabe qual é o problema? Mas tem muito... Esse agosto está cheio de jogo importantíssimo. O problema é que quarta-feira tem Libertadores. Tem um Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, né? E o Palmeiras vai carregar com ele. É claro que a torcedor aplaudiu ao final do jogo, né? O esforço, o bom jogo que o Palmeiras fez contra o Flamengo, né? Mas já é uma primeira eliminação. E o Palmeiras tem um confronto duríssimo na Libertadores, que é contra o Botafogo. O primeiro jogo já na quarta-feira no Newton Santos. Então, dá para entender, né, se o Abel, nesse momento, também não escalar a força máxima contra o Flamengo. Aí, será que ele não vai estar escolhendo? Porque o peso de uma segunda eliminação, né, Jéssica, acho que seria o foco é Libertadores. Enorme para o restante da temporada, né? O foco é Libertadores, mas eu não sei se é o momento do Palmeiras escolher uma competição. É difícil. Porque o Palmeiras já está a 6 pontos, se não me engano, do líder, né? Já está se distanciando. Talvez, né, o mais racional fosse ter poupado na Copa do Brasil, né? Pois é, com o resultado já de 2-0. As três competições, pelo menos, né, na teoria, né, o que deveria ser, imagino eu, para os clubes, a Copa do Brasil ela é a menos importante. Mas financeiramente... Financeiramente muito atrativa. Muito atrativa. Né, mas, teoricamente, o campeonato mais importante que tem é o brasileiro. O Palmeiras poupou recentemente no Brasileirão. No Brasileirão, isso. O Abel tem feito essa compensação, né? Ele poupou recentemente, acho que foi na última rodada, se não me engano. O nome do time que ele escalou, o Mike já saiu machucado. Muita gente lesionou. Felipe Antos machucado. Tem que ver essa questão do Richard Rios, que deve jogar, mas o Zé Rafael também não jogou. Como que ele vai armar esse time? Então não foge muito. Ele não tem o Estevão já, né? Não tem. Ele não tem tantas opções, assim, queira ou não, para formar isso. Queres fora já. E são 2 jogos aqui no Rio, né? Joga contra o Flamengo agora. Jogo às 4 da tarde. Em termos de recuperação física, não tem problema. Mas é um jogo importante também no Brasileirão. Essa pontuação que separa, ele não pode... Então ele tem até a possibilidade de não perder esse jogo, mas se ganhar fica melhor, porque o Botafogo ele vai jogar contra o Juventude fora, em Caxias. Aí como que o Botafogo vai se comportar nesse jogo às 11 horas no domingo, para depois jogar em casa? O Botafogo, sim, acredito que vai poupar, porque ele tem até essa possibilidade, não é nem por causa do jogo contra o Juventude. Tem uma pequena gordura, né? Mas tem essa pequena gordura, realmente, que eu acho que favorece. O Flamengo também tem essa questão. O que vai acontecer com o Flamengo, se ele vai colocar todo mundo para jogar? Então eu acho que de toda maneira vai vir um jogo duro. Mas o Palmeiras está com menos atletas para poder, de repente, fazer escolhas. Não é fácil a decisão, né? Os treinadores, nesse momento, eles vão ter que pensar muito bem no que fazer, como e quem escalar para esses jogos,
porque todos eles importam muito, né? E esse jogo, especialmente falando contra o Flamengo, pela diferença entre eles, né? O Flamengo tem só 3 pontos a mais do que o Palmeiras, né? Em caso de uma vitória do Flamengo, 6 pontos já fica uma distância razoável, né? Em relação ao Flamengo, acho que teria justificativa também se quisesse poupar o time pensando que já está classificado na Copa do Brasil, cumpriu o dever lá e tem uma decisão na Libertadores. Mas o Flamengo não tem se apresentado bem. E a responsabilidade do Flamengo agora no Brasileirão é mostrar um bom futebol. Então também tem um pouco de cobrança nisso. De repente o Tite pega e faz uma mescla, um time misto. O Flamengo não se apresenta bem de novo, porque tem tido dificuldades com jogadores que estão fora. É um Flamengo que tem sentido as ausências já. Então, às vezes, vai fazer um time misto e o time não corresponde em campo de novo e aumenta a pressão. O Flamengo só pra também não é uma decisão fácil. O Flamengo tem um dia a mais para recuperar, né? O Flamengo joga também no Maracanã contra o Bolívar na quinta-feira. Ao contrário de Palmeiras e Botafogo que jogam na quarta, o Flamengo joga na quinta, é um dia a mais que ajuda. E aí tem a questão de La Cruz, por exemplo, não acredito que ele vai forçar para ele voltar. À disposição, né? Mas aí de repente ele não vai arriscar o De La Cruz para um jogo desse. Será que ele não vai colocar nesse jogo para ganhar um pouco de ritmo? Ele ficou 2 semanas praticamente sem jogar, pensando no jogo contra o Bolívar na quinta-feira? Tem perfis de atletas. O De La Cruz parece que ele não necessita tanto dessa questão. Parece que ele consegue voltar no seu ritmo, parece que um pouco mais rápido, pelo seu perfil até fisiológico e físico, mas ao mesmo tempo ele é um tipo de cara que eu não arriscaria. Eu não arriscaria praticamente para uma partida dessa, mesmo que quinta-feira vai acontecer, mas é uma rodada importante para o Flamengo colocar sua força máxima contra um adversário direto que pode abrir 6 pontos dele e o Botafogo que vai jogar fora. Então, o importante desses 3 times, se você for ver principalmente, eles estão jogando praticamente. Quando eles não jogam bem, eles conseguem vencer. Só que tem um Fortaleza que chegou firme ali na briga também, que não vai poupar ninguém, que vai para essa briga. Mas em confronto direto, normalmente se pensa muito, mas eu já vi o Tite realmente também, a gente já viu, e Abel também, usando de estratégia para poupar alguém, pensando, porque esse primeiro jogo de Libertadores também, independente se você vai jogar fora ou em casa, é importantíssimo. Eu tenho a impressão de que os dois vão poupar alguns jogadores, né? Não escalar força máxima, também não acredito em time completamente reserva, mas acho que os dois vão mexer nas escalações aí nesse jogo de domingo. Notícia boa para o torcedor do Palmeiras é que o Estevão trabalhou no campo já, né? Então já está naquela parte da transição, não deve ficar à disposição para esse jogo contra o Flamengo, mas há uma boa perspectiva em relação ao jogo contra o Botafogo, na quarta-feira, de que ele fique à disposição, talvez não para começar o jogo, né? Porque também são 2, 3 semanas fora, mas para pelo menos participar de alguns minutos. Acaba sendo pertinente você dar mais dias de treinamento, porque se ele vai para o jogo agora domingo, amanhã ele já não treina não coloca tanta carga. E se ele não vai para o jogo, você pode dar carga de treino para ele sábado, domingo e segunda-feira você começar a tirar o pé. Então você começa a tirar agora, ele vai para o jogo, você já vai expor o cara para um ritmo de um jogo importante que ele não está, para um menino leve desse jeito. Pode ser que essa... Agora, esse é o cara que tem que voltar o quanto antes pro Palmeiras, né? Claro, porque no Brasileirão, por mais que você possa perder, não vai ser definido nada, decidido nada, né? Nesse momento, né? Nesse momento. Então, o foco... Não, e porque o Palmeiras tá muito carente dele ali no ataque, né? Tá faltando esse cara que faça o diferente, que quebre as linhas, que facilite um pouco para os companheiros. Já que o Palmeiras não tá conseguindo criar o jogo, não tá conseguindo criar muito nos seus jogos, então falta esse cara que resolva sozinho. O Estevão é o único que eu vejo ali dali do meio para frente do Palmeiras que tem conseguido fazer isso nessa temporada. E a lesão do Estevão é tornozelo, né? Como é uma lesão... às vezes quem lesiona o tornozelo mais de uma vez, assim, é porque ele voltou e machucou de novo. Foram duas... não tinha nem curado direito. Exato. Em 2 oportunidades ele sentiu a mesma lesão, né? Em momentos diferentes. E às vezes o jogador fica receoso, né, Alex? Fica mais sensível ali aquela região mais propenso para que algo volte a acontecer. A impressão é que ele fica um pouco mais fraco, né? E o limiar de dor de um jovem de 16 anos, lógico, é diferente de um cara com 25 anos, de viver a experiência, né? Então, isso pode ser que gere uma insegurança, até mesmo não pode correr o risco de voltar tão incerto para esse jogo e perder ele por mais ali na frente. Mas o tornozelo, ainda com dor, você consegue, de repente, fazer alguma coisa, tomar um remedinho ali para você ir para o jogo. Dependendo do momento, onde tiver,
você consegue... Faz aquela botinha de esparadrapo a articulação também, né? você vai, o muscular que não tem jeito. Aquela injeçãozinha que dói pra caramba também, né? Novidade também deve ser o Rossi, né? Porque o Tite tem feito um revezamento entre os goleiros, né? O Cunha tem jogado mais nas Copas, o Rossi tem jogado no Campeonato Brasileiro. A postura do Rossi até foi elogiada pela Comissão Técnica do Flamengo, né? Dando força ali, elogiando o Matheus Cunha. Então, Rossi deve voltar nesse jogo contra o Flamengo. Imagino que o Maracanã vai estar cheio mais uma vez, né, para esse confronto, que pode aproximar o Palmeiras do Flamengo, manter a diferença em caso de empate ou, em caso de vitória do Flamengo, abrir para 6 essa diferença ali entre eles na tabela de classificação. Mas o Fortaleza, jogando em casa contra o Criciúma, que é um jogo duro, o jogo em casa que ele pode ir a 42 pontos. Então vai seguir sendo interessante ver esse Fortaleza aí. Nesse final de semana, amanhã... André Kfouri, estamos andando em looping nesse metaverso de Flamengo e Palmeiras. Eu queria te dar uma boa noite. Já jogando para você. Que duelo vamos ver? Porque na Copa do Brasil a gente viu o Flamengo amassar no Maracanã e no mando palmeirense, o Palmeiras muito bem, especialmente no primeiro tempo, também amassando o Flamengo. Sim. O que teremos? Boa noite. Boa noite, Felipe, Gustavo. Uma ótima noite a todos, um excelente fim de semana, desde já. Eu acho que vai muito depender das escalações utilizadas e das estratégias que as comissões técnicas vão usar a partir de agora, né? É óbvio, no meio de semana aqui em São Paulo, os dois queriam ganhar, né, se classificar, colocaram em campo aquilo que eles achavam e entendiam que daria às suas equipes a maior chance de ser bem-sucedida e seguir na Copa do Brasil. O resultado, obviamente, só é conhecido depois que essas decisões são tomadas. E aí, no caso do Palmeiras, que é quem se esforçou, que é quem correu muito, que é quem teve mais iniciativa no jogo, que é quem precisou correr atrás, né, da reversão de um resultado, a desclassificação ela é ainda mais cruel, porque ela vem depois que você colocou em campo, teoricamente, aquilo que você tem de melhor em termos de material humano para buscar esse resultado, e você não consegue. O Palmeiras tem uma competição a menos a partir do meio dessa semana para disputar. O Flamengo segue nas suas frentes, e ao que tudo indica, mesmo respeitando e entendendo aquilo que o Tite indica em termos de escalação, e não ser humanamente possível você pedir aos mesmos jogadores que se entreguem, né, em todas as partidas que uma equipe tem. O Campeonato Brasileiro não pode, de uma hora para outra, ser uma competição que mudou de patamar em relação ao que eram as prioridades do Flamengo antes do início da temporada. Então, assim, as coisas que o Tite diz indicam, mais uma vez, uma escalação balanceada, que é como ele vem fazendo. O Tite não tem tirado muitos jogadores das partidas do Flamengo, mas não tem insistido em determinadas escalações pelos motivos que ele mesmo apresentou. E o Palmeiras não, né? O Palmeiras já tem nos mostrado em algumas, não muitas, mas algumas situações de times bem distintos daqueles que o Palmeiras tem como o melhor para oferecer. Eu acho que agora o Campeonato Brasileiro ganha ainda mais importância para o Palmeiras, e o Flamengo vai continuar tratando as competições da maneira que vinha fazendo. Que times nós vamos ver? Eu acho que nós vamos ver um jogo muito diferente daqueles que a gente viu pela Copa do Brasil. A estratégia muda muito, o campeonato de pontos corridos ele tem outra personalidade, né? São outras coisas. Mas, de novo, como é a primeira partida depois de 2 jogos de Copa, né, intercalados com a rodada anterior do Brasileirão, eu acho que muita gente dos dois lados não vai jogar nesse fim de semana. Então, Zupac, pegando esse gancho, a gente teve, pelo menos através das informações dos setoristas do Flamengo, a citação de que o Flamengo, se não for com força máxima, não deve ir com o time reserva. Quando o Flamengo perde do São Paulo na última rodada, foi debate. Se classifica perdendo do Palmeiras, teve a hashtag Fora Tite, que para mim é absurdo, mas enfim, existe este eco. É sinal dos tempos, né? Então, mas quanto isso pode fazer o Tite, se não colocar força máxima, encarar esse jogo com o Palmeiras com uma força talvez uma força maior do que ele previamente imaginaria. Boa noite para você. Boa noite, Mota. Boa noite, André. Boa noite ao Fã de Esportes. Eu não acredito que nada que venha de fora vai mudar a decisão do Tite de escalar ou não escalar o jogador. Ele vai escalar ou não vai escalar baseado em informações de dentro
não baseado em repercussão de fora. Tá. E estou com o André, assim, eu tenho convicção de que a intenção do Tite era escalar força máxima, mas ele sabe que escalar força máxima aumenta o risco de ele não ter força máxima no confronto contra o Bolívar. Mas, por exemplo, De La Cruz, né, que não jogou contra o Palmeiras, é possível que volte até para jogar um pouco mais, pegar um pouco mais de ritmo para o jogo do meio de semana contra o Bolívar. São decisões a serem tomadas, e não são decisões fáceis, elas nunca são, porque os jogos são muito importantes, né? O jogo do final de semana ele é muito importante. O Campeonato Brasileiro é muito importante. Muito mais do que a Copa do Brasil, por exemplo. O Palmeiras, por exemplo. Palmeiras contra o Flamengo na Copa do Brasil jogando no Maracanã, o Palmeiras entrou para não perder o jogo. O Palmeiras entrou para tentar chegar vivo em São Paulo. Quase conseguiu reverter aqui, mas não conseguiu cumprir a missão no Maracanã, né? A ideia do Abel não foi cumprida. Para o jogo de domingo... Domingo? É domingo. Jogo domingo, 4 da tarde. Domingo, jogo domingo às 4 horas da tarde. A proposta do Palmeiras tem que ser um pouco, talvez não muito, mas um pouco diferente. Porque o Palmeiras vem de jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, já foi ultrapassado pelo próprio Fortaleza, com um jogo a menos do que ele, Palmeiras. Então, assim, empatar no Rio com o Flamengo, eu não sei se é um bom resultado para o Palmeiras, dada a situação do campeonato. Então, assim, não acho que o Palmeiras vai se lançar totalmente contra o Flamengo no Maracanã. Mas uma postura minimamente mais agressiva do que teve no jogo da Copa do Brasil, o Palmeiras vai ter que ter. Aí a questão vai conseguir ter? Porque o Palmeiras não vem conseguindo ter nos jogos contra o Flamengo no Rio. A boa notícia para o Abel é que, apesar da eliminação, ele encontrou, pelo menos neste jogo que a gente vê aí os melhores momentos, uma outra maneira do time jogar, um outro desenho, com algumas peças diferentes que pode dar a ele um pouco mais de conforto para tentar vencer o jogo do Maracanã. Eu estou dando uma olhada, o Botafogo, que é um time importante nessa disputa, visita o Juventude, né, domingo. A gente tem a questão o Flamengo na rodada passada, quando poupou, estava na liderança e com um jogo a menos, né? Esse jogo tem muito valor pro Flamengo, mas já que o Zupa trouxe o Palmeiras e trouxe num foco interessante, que é essa coisa de como foi o comportamento palmeirense, que repercutiu muito também na comunidade alviverde, André, você que gosta. Sim, a forma como o time se portou, porque a imagem do Maracanã era uma imagem muito preocupante. Sim. Como você acha que aquele jogo pauta esse? No sentido de postura, não de se vai titular, se não vai, mas de postura. O que aquele jogo 1 serve para o Palmeiras para esse jogo de Campeonato Brasileiro? O Palmeiras realmente foi muito acuado, foi muito permissivo, marcou mal, não conseguiu fazer, minimamente o necessário para preocupar o Flamengo. O Flamengo não teve nenhuma preocupação naquela noite no Maracanã, no primeiro jogo da Copa do Brasil. E o comportamento defensivo foi muito estranho, porque se há uma coisa que a gente se acostumou a ver é o Palmeiras defensivamente fazendo, na maioria das vezes, enorme maioria das vezes, boas atuações que o caracterizam como time. E naquela noite o Palmeiras foi muito diferente do que ele normalmente é. Então, se há algo que você pode tirar, né, se você é a comissão técnica do Palmeiras, torcida do Palmeiras, é que no Allianz Parque, nesse meio de semana, apareceu um time que o torcedor reconhece. O resultado foi insuficiente, é do futebol. O Palmeiras não vencia o Flamengo, mesmo aqui em São Paulo, havia bastante tempo, né? Conseguiu vencer, é uma vitória que tem outro sabor, porque ela não serve, mas o Palmeiras ganhou o jogo. Sim. No Maracanã a situação é completamente oposta. Não ganha desde 2015, não faz um gol desde 2018. Isso não é normal. Contra o Flamengo. Essas estatísticas são em jogos contra o Flamengo. Então, a minha impressão é que o espírito do time do Palmeiras, nesse meio de semana aqui em São Paulo, ele foi reconhecido pelo torcedor, porque o torcedor primeiro reconheceu o time. A equipe que jogou no Rio de Janeiro não dava para reconhecer. Então, acho que a partir daí o Abel tem alguma coisa para montar e já ter uma expectativa de que o time vai responder. Eu não abordei contigo muito a questão do Flamengo, Zupa, a questão do titular, reserva, mezzo a mezzo. Como é que você imagina o Flamengo? Eu acho que ele vai se ver obrigado a descansar uma ou outra peça por questões físicas, né, por risco de lesão.
Os homens de frente do Flamengo são os que mais têm preocupado, embora o De La Cruz tenha se machucado agora, mas o Everton Cebolinha, que voltou no segundo tempo contra o Palmeiras, é um cara que tem que ser observado com cuidado. O Bruno Henrique, que fica no banco, é um cara que já teve lesão. O Pedro é um cara muito importante para a equipe. Eu imagino que ele vai observar com cuidado e vai, se preciso, mexer em uma ou outra peça. Mas é um jogo muito importante para as duas equipes, né? Você falou aí do Botafogo, que pega o Juventude. Na teoria, sempre na teoria, a rodada ela é interessante para o Botafogo, porque pega um time da metade para baixo da tabela e os dois, embora tenha o Fortaleza hoje à frente do Palmeiras, mas os dois maiores rivais do campeonato se enfrentam. Então, assim, é uma rodada bastante importante e é uma rodada antes de Libertadores, que pode ter impacto nas próximas semanas também. Então, acho que os dois técnicos vão tentar colocar o melhor que eles tiverem. Talvez não seja possível, mas a intenção certamente vai ser. Sextou por aqui, mas sextou com muitas informações e nada de descanso, porque no final de semana tem jogo importante do Flamengo, novamente contra o Palmeiras, mas dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. E fica a dúvida, Tite vai poupar ou não nesse duelo, pensando na sequência de jogos difíceis que o Flamengo terá pela frente? Nós vamos trazer aquilo que pensa a diretoria, eu vou trazer informação para vocês e depois eu vou dar a minha opinião. De La Cruz treinou nessa sexta? Flamengo pode ter desfalque importante no time titular, é isso mesmo. A gente vai comentar aqui. Tem também Flamengo atravessando Fortaleza e contratando meia paraguaio. É isso mesmo que vocês estão vendo, o jogador chegando. E o Hugo Souza pode render uma grana ao Flamengo. Jogador que está emprestado ao Corinthians, se destacando com a camisa do Clube Paulista e pode render uma grana ao Flamengo. Já já vou explicar para vocês também essa situação. Hugo Souza pode render uma grana ao Flamengo. Vamos lá. Hugo Souza, goleiro do Flamengo, está emprestado ao Corinthians. O jogador está se destacando, está indo muito bem. Sempre acreditei no potencial desse jogador. E o Flamengo pode encarar o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. E tem também o Campeonato Brasileiro ainda. Caso o Corinthians o escale contra o Flamengo durante esse empréstimo, o Corinthians tem que pagar ao Flamengo R$500 mil. E estamos falando de um jogador extremamente importante. Ou seja, se no sorteio der Corinthians e Flamengo, em 2 jogos, o Corinthians provavelmente terá que pagar ao Flamengo, provavelmente não, terá que pagar ao Flamengo, se ele atuar nos 2 jogos, R$1 milhão. É uma grana, hein? É uma grana. E aí? Você prefere o quê? Receber o dinheiro e não ver o Corinthians colocando titular? Enfim, dê sua opinião sobre esse assunto. Vamos falar agora do treino do Flamengo. O Flamengo se reapresentou nessa sexta-feira, iniciou a preparação para pegar o Palmeiras, jogo no domingo, Dia dos Pais, 4 horas da tarde, no Maracanã. A boa notícia, De La Cruz treinou depois de desfalcar o Flamengo nos 2 últimos jogos, por conta de dores no joelho, e indicou que pode retornar ao time do Flamengo nesse domingo contra o Palmeiras. A notícia ruim, Varela não treinou, tá? Ele é dúvida, inclusive, a confirmação vai sair nesse sábado, mas a informação que eu tive é que as chances são poucas do Varela sequer ser relacionado, porque ele está com muitas dores musculares, ele acabou sentindo, jogou na base do sacrifício o último jogo, ficou até o limite, aos 15 do segundo tempo, mais ou menos, mas com muitas dores musculares ali perto da região da virilha, ele acabou sendo substituído e é dúvida para o jogo de domingo. A comissão técnica não quer forçar por conta da sequência de jogos do Flamengo. E o Bruno Henrique suspenso no domingo também é desfalque do Flamengo. E aí vocês vão falar, que sequência é essa? Vamos lá, os 4 próximos jogos do Flamengo. Flamengo e Palmeiras domingo, Campeonato Brasileiro, jogo muito importante. Aí na quinta-feira que vem, dia 15, Flamengo e Bolívar no Maracanã, jogo mais importante para mim no ano. É Libertadores da América, gente. O Flamengo tem que fazer um resultado muito bom nesse jogo. Aí no outro domingo, dia 18, Botafogo e Flamengo no Newton Santos, grama sintética. E aí depois o Bolívar e Flamengo, na outra quinta-feira, dia 22, lá na altitude. Vou dar a informação. Para esse jogo de domingo contra o Palmeiras, a informação que eu tenho é que a comissão técnica deve botar força máxima para esse jogo, para esse duelo. Inclusive, eles pouparam geral contra o São Paulo no último sábado, já pensando nesse jogo contra o Palmeiras. E aí depois tem força máxima também contra o Bolívar e contra o Botafogo eles vão reavaliar.
Mas o planejamento, segundo uma pessoa da diretoria do Flamengo, é força máxima contra o Palmeiras nesse domingo e força máxima contra o Bolívar na quinta-feira e contra o Botafogo. No Newton Santos vai acontecer uma reavaliação dos atletas. E contra o Bolívar na altitude, aí depende de muitos fatores, questões físicas, por ser na altitude. Alguns jogadores não se adaptam muito bem lá na altitude. O próprio Alan, no último jogo na altitude, nem viajou. Confesso para vocês que eu não lembro qual foi, entre aspas, o problema físico dele. Mas ele acabou não viajando por ser um jogador que não atua bem lá na altitude, não se adapta bem, não consegue resistir à altitude. Então, a informação que eu tenho é essa. Eu vou dar a minha opinião. Gente, domingo é força máxima. Não tem essa. É Campeonato Brasileiro, é jogo importantíssimo. O Flamengo não pode menosprezar Campeonato Brasileiro. O clube como o Flamengo, que faz tanto investimento assim no elenco, tem que priorizar sempre o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é a principal competição no futebol brasileiro, não é a Copa do Brasil. Eu sou apaixonado pela Libertadores também. A questão de prioridade é Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro e Libertadores, e depois vem a Copa do Brasil. Tem que botar força máxima sim contra o Palmeiras no domingo. E tentar botar força máxima contra o Botafogo também no outro domingo, mesmo sendo um pré-jogo na altitude. Mas aí o Flamengo vai jogar no domingo, dia 18, e depois só na quinta, dia 22. Dá tempo de recuperar alguns atletas. Opinião, não é informação. O Flamengo tem que fazer o possível e o impossível para colocar força máxima nesses 4 próximos jogos. Não tem como. O Flamengo tem um elenco que um ou outro pode ser preservado, mas fazer igual fez contra o São Paulo, de poupar praticamente geral, eu sou contra. Essa ideia aí, eu não gosto dessa ideia. Mas para esse domingo, a tendência é que a gente veja força máxima, à exceção, obviamente, do Varela, que está com um problema físico, e aí o Wesley joga na vaga dele, obviamente. Para finalizar nosso vídeo, o Flamengo contratando uma jovem promessa do futebol paraguaio, atravessando Fortaleza. A informação que eu publiquei lá nas outras redes sociais. O Flamengo acertou a contratação do meia Jorge Mora junto ao clube Sol de América, lá do Paraguai. A promessa paraguaia, de 18 anos, assinará o contrato com o Flamengo válido por 5 anos. O jogador chega inicialmente para o Sub-20, inclusive a tendência é que jogue o Mundial Sub-20, né, que vai acontecer agora em agosto, mas a diretoria já está pensando no elenco profissional com planejamento a longo prazo, planejamento futuro. O grande X dessa questão toda aí é que esse jogador estava muito bem encaminhado no Fortaleza. Base salarial acertaram, tudo bem encaminhado. O Flamengo foi lá, atravessou o Fortaleza e contratou o jogador. O Fortaleza iria contratar esse jogador a pedido do técnico Vojvoda. Ou seja, o Fortaleza já estava pensando, quem sabe, utilizá-lo em breve no elenco profissional, mesmo ele tendo 18 anos. Mas aí o Flamengo foi lá, atravessou o Fortaleza, deu um chapéu no Fortaleza e está contratando essa jovem promessa do futebol paraguaio. Vene, você gosta do jogador? Eu preciso ser sincero com vocês. Eu nem conheci o atleta, mas fui procurar informações, buscar informações com empresários que acompanham o futebol paraguaio, com jornalistas que acompanham, obviamente, o futebol paraguaio, e todos, sem exceção, falaram muito bem do atleta, que é uma jovem promessa, tem convocação para a categoria de base do Paraguai, tem tudo para dar certo. Óbvio, a partir do momento que ele, estrangeiro, chega ao Brasil, tem um período de adaptação, como ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, se vai render, se não vai. O Santiago Campos, um lateral direito paraguaio, que também é tratado como promessa, não se adaptou aqui no Flamengo, enfim, está trilhando outros clubes, está representando outros clubes, mas no Flamengo não deu certo, e era tratado como joia. Então, eu acho certo esse tipo de contratação. Flamengo de olho, observando muito o mercado sul-americano dessas jovens promessas e fazendo contratações. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que o elenco do Flamengo se reapresenta hoje, 9 horas da manhã, para o último treino antes do jogo contra o Palmeiras pela 22ª rodada do Campeonato Brasileirão. Nesse treino de hoje, a gente irá definir os 11 que iniciarão
a partida. É o terceiro jogo entre Flamengo e Palmeiras em menos de 11 dias. Palmeiras atravessa sua pior crise nessa temporada. Espero que isso aí o Flamengo venha tirar proveito e consiga ganhar e reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Não deixando de esquecer que o Flamengo tem um jogo a menos, né, que os times que estão aí na parte de cima da tabela. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações!